Crianças, como vocês estão? Tudo bem? A tia Charliana, está muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês passaram o dia de ontem? Passaram bem? Que maravilha! E que dia é hoje mesmo, hein? Hoje é quinta-feira, 5 de novembro de 2020. E na matéria de história hoje, pessoal, nós iremos aí falarmos, e estudarmos sobre o assunto trabalho e a sobrevivência. Então, vamos lá? Mas antes, vamos começar com um dia bastante animado e feliz. Vamos jogar a preguiça para ir embora. Estica os braços. Show, preguiça. Sai fora. Bom dia, céu. Bom dia, sol. Bom dia, mar. Bom dia, mundo, que no segundo começa a cantar. Boa tarde, você, que é meu irmão. Boa tarde, você, do meu coração. Boa noite, você. Boa noite, você. Boa noite, você. Bater a mão, bater o pé. Quem que tá com saudade dessa musiquinha? Pra entrar na casa do Zé. Bater a mão, bater o pé. Pra entrar na casa do Zé. Mas você tem que dar um bom dia pra alguém. Bom dia! Mas você tem que dar um tchauzinho pra alguém. Tchau, crianças. Bater a mão, bater o pé. Pra entrar na casa do José. Bater a mão, bater o pé. Pra entrar na casa do Zé. Mas você tem que dar um abraço em alguém. Abraça alguém da tua casa, gente. Mas você tem que mandar um beijinho para alguém. Mua! Crianças, que nós tenhamos aí um dia maravilhoso, abençoado e de muita positividade, tá certo, gente? Coragem, força, foco e fé, que vai dar tudo certo e que Deus nos abençoe. A tia agora, gente, vai ler aqui essa mensagem para vocês. Não para, crianças. Falta pouco, tá certo? Para você chegar até o seu sonho, certo? Então, vocês não podem parar neste momento. Falta pouco para nós, terminarmos aí o ano de 2020. E que Deus abençoe aí, que nós podemos alcançar os nossos sonhos aí, juntamente com as nossas batalhas, com as nossas forças diárias, para que tudo ocorra bem aos olhos de Deus e os nossos estudos sejam aí bastante relevantes e que nós tenhamos aí bons resultados no final do ano. Então, como a tia já falou, eu posso, eu consigo e vai dar tudo certo. Então, não para, tá bom? Tenha coragem. Coloca essa preguiça para ir embora. E, positividade nos estudos. Tá ok, gente? Então, agora, vamos estudar. Presta atenção, tá bom? Vamos falar aqui, gente, um pouquinho sobre o trabalho e antigamente. Como era que essas pessoas trabalhavam antigamente, hein?
Vamos pensar aqui, será que é do mesmo jeito de agora, de 2020? Será que mudou muitas coisas ou só uma coisa? O que vocês acham? Eu acho, na opinião da tia Charliana, que mudou, né? Várias coisas aí em relação ao trabalho. E nós estamos vendo aí 4 pontinhos. O primeiro pontinho diz assim, gente, ó. Podemos considerar, crianças, 2 divisões nesta sociedade. Uma era os homens livres, né? E a outra, e os escravos. Então, gente, antigamente nós, né, tínhamos aí alguns homens livres, né? Mas também, né, dentro dessa sociedade de antigamente, tinha homens, né, e mulheres escravos e escravas, não é verdade? O trabalho aí era bastante ruim para essas pessoas, certo? O segundo pontinho, ó, diz assim: os homens livres eram servidos pelos escravos, né? Então, as pessoas que tinham poder, eles eram servidos, né, por escravos. Olha aí, né, o constrangimento, como esses escravos eram tratados, eles eram machucados, não é verdade? Viviam do ócio, do lazer e da contemplação, né, e meditavam. O terceiro pontinho, o trabalho era considerado como algo de penoso, duro e constituído por atividades subalternas. Então, antigamente essas pessoas elas eram humilhadas, né? Se elas não fizessem os trabalhos direito, estou falando aqui em relação aos escravos, não é verdade, gente? Se elas não fizessem os seus trabalhos direito, elas eram humilhadas, chicoteadas, eram assim amarradas, né? E eram bastante humilhadas. A palavra correta que eu tenho a falar é humilhação, certo? Então, eu acredito que mudou muito, né, a situação de antigamente com o trabalho escravo para a situação de hoje, certo? Mas será que existe ainda trabalho escravo? Existe, gente, mas não dessa maneira, né? Mas eu acredito ainda que existe trabalho desse estilo, não tão quanto a humilhação que tinha antigamente, certo? Era de dar dó, né? Infelizmente, nós não podemos aí visitar o nosso Museu Senzala, mas lá retrata muito, né, a situação da escravidão, né, a diferença da classe social, né, que era os coronéis para a classe social dos escravos. Era bastante diferente, certo? Infelizmente não tem como nós irmos visitar, olhar, né, observar como era essa vida de escravo. Mas, se Deus quiser, no próximo ano, quem sabe vocês irão, né, fazer essa grande visita no Museu Senzala em Redenção. O último pontinho diz assim: mais tarde, esta sociedade esclavagista foi derrubada, né? Então, essas pessoas elas foram tiradas ao seu poder, né? Mas com muita luta, com muita garra, teve muitas revoluções para que acontecesse essa derrubada, essa liberdade. Tá certo, gente? Agora, gente, nós vamos falar um pouquinho aqui também sobre o trabalho, né? Nós temos aí 4 opções aí que está se referindo ao trabalho. A primeira dela diz para nós assim: fator principal da realização do ser humano. Então, o trabalho é um fator principal, né? É dali que ele pode tirar o sustento, é dali que ele pode tirar o seu passeio, é dali que ele vai sustentar a sua família, é dali que ele pode tirar também a parte de lazer, não é verdade? É dali que ele poderá, né, o papai ou a mamãe, o adulto, poderá dar uma escola melhor para você, uma roupa, né, que você goste
para comprar, né? Então, o trabalho ele é um dos fatores, pode-se dizer que é o fator principal para a realização do ser humano, tá certo, gente? O segundo ponto que diz aí para nós, né, sobre o trabalho, fala sobre um processo dinâmico entre o ser humano e a natureza, né? Então, o ser humano que ele fala é o homem, né? Ele tem um processo dinâmico entre o ser humano e a natureza, não é verdade, gente? E a terceira opção aí que diz sobre o trabalho é que a sociedade de agrária para a industrial causou a desumanização do trabalhador, né? Então, vejamos aí que também o trabalho trouxe essa desumanização do trabalhador na parte agrária e também na parte, né, industrial. A quarta aí opção que fala sobre o trabalho é que diz, o operário torna-se um meio para o fim do outro, né? Então, observamos aí várias opções, 4, né? Será que só tem essas? Não, tem várias, mas essas eu achei assim uma das principais, tá certo? Agora, pessoal, nós vamos abrir aqui, né, a nossa apostila na página 12, que vai falar um pouquinho mais sobre este assunto, né? Aí diz assim para nós: para garantir a sua sobrevivência, pessoal, o homem sempre precisou trabalhar, seja de forma remunerada, né, aquele que tem todos os direitos, né, carteira assinada, que ganha dinheiro ou não. Assim, as relações de trabalho foram se modificando ao longo da história. Houve um período em que predominavam as seguintes profissões: sapateiros, artesãos, alfaiates, comerciantes em pequenos mercados. Há cerca de 50 anos, a maior parte da população brasileira morava e exercia atividades profissionais na zona rural, ou seja, no campo, né? A maioria dessa população brasileira. Essas pessoas trabalhavam principalmente no cultivo de lavouras, né? Na parte da plantação, como as de café, a cana-de-açúcar e milho, ou também na criação de animais. A agricultura moderna, gente, surgiu nos séculos 18 e 19. Consiste o uso de máquinas, tratores, colheiteiras e etc. E de produtos químicos, como adubos, fertilizantes químicos. E apesar de ter aumentado bastante a produção de alimentos, ela acarreta problemas de poluição. Que tipos de poluição são essas? A erosão dos solos, a contaminação de águas e alimentos por agrotóxico e etc. No ano de 80, para substituir a agricultura moderna, surgiu a ideia da agricultura sustentável, que é a conservação dos recursos naturais, solos, águas, plantas e animais. Por volta de 1900, em muitas cidades brasileiras, pessoal, havia diferentes profissionais, como médicos, pedreiros, advogados, carpinteiros, barbeiros e fotógrafos. Nessa mesma época, em cidades maiores, começavam a ser instaladas muitas fábricas, ou seja, muitas indústrias, na verdade. Por exemplo, de tecidos, de roupas e de produtos alimentícios, certo? Então, vejamos aí que a luta da sobrevivência do trabalho foi grande, né? Da década de 18 e 19. E até hoje, será que houve muitas modificações? Bastante, com toda certeza. Nós vimos aqui, né, alguns profissionais, né,
no ano de 1900. Mas será que hoje, né, no ano de 2020, será que existem outras profissões mais atualizadas? Com toda a certeza, gente, né? Hoje é cada vez, né, mais profissionais, né, gabaritados, que estudam para se profissionalizar, né? Procurar novas profissões. Não é isso, gente? Arquitetura, não é verdade? Nutricionistas e assim por diante, ok? E lá embaixo, gente, tem uma luzinha que diz assim: minhas ideias, nossas ideias. A tia Charliana gostaria que vocês pesquisassem essas duas perguntas, né, as respostas dela. O que significa agricultura sustentável? Que tipo de agricultura é essa? A tia até falou aqui, né? A agricultura sustentável é aquela que faz a conservação de quê? Dos recursos naturais. Mas vocês podem pesquisar, né? E ter aí mais argumentos sobre esta palavra, o que significa agricultura sustentável. O segundo pontinho diz assim: o uso excessivo de agrotóxicos pode prejudicar as futuras gerações, como os meus filhos, né, os meus netos, os filhos de vocês quando vocês tiverem mais de idade, casados. Será que vai ter algum prejuízo para essa nova geração que está chegando, que vai chegar ainda, esses usos excessivos de agrotóxicos? O que vocês acham? Pesquisem, tentem responder, gente. Tá bom? Na página número 13, nós temos assim: o ser humano modifica constantemente a paisagem. Não é verdade, pessoal? Constantemente, né? Quase todos os dias, o ser humano ele vai modificando a paisagem. Nós estamos vendo aí duas gravuras, né? Olha que a primeira gravura tinha menos prédios, né? Mais ar verdes, né? Ar puro. E na segunda nós estamos observando mais prédios e menos, né? A parte aí da paisagem da natureza. Ele transforma a natureza e cria novas paisagens, construindo em cima da natureza edifícios, túneis, viadutos, estradas, aeroportos e etc. Texto e contexto. Nas fazendas cafeeiras, no passado, os trabalhadores iniciavam suas atividades desde o nascer até o pôr do sol, para conseguirem realizar as tarefas que lhes eram atribuídas, certo? Então, a parte aí, né, das cafeeiras no passado, os trabalhadores iniciavam no comecinho do pôr do sol e eles paravam lá, né? Tinha um momento de almoço, mas era muito pouco, e só terminavam esse trabalho, né, quando o sol estava, né, se pondo, certo? Aí lá embaixo diz: minhas ideias, nossas ideias. De acordo com a imagem, quem trabalhava na colheita de café naquela época? O que vocês acham? Quem que trabalhava nessa colheita? Como era feita a colheita de café? Como é que vocês acham que era feita? Né? Então, vamos agora para a página 14, que tem um texto, né, que fala assim, ó: leia este poema. Vocês podem até ler, gente, com a mamãe, com o papai, né? É muito importante a leitura de vocês, aprimorarem, né, a leitura, para que vocês possam interpretar melhor, escrever melhor, falar bem melhor, certo? Quando vocês estiverem resolvendo as suas atividades, tentem ler novamente este poema que se chama Teatro das Profissões. Eu sou um serralheiro, trabalho o dia inteiro. Gosto muito do que faço, trabalho com solda e aço. Eu sou um bombeiro,
Tenho ambulância e carros-pipas e sempre chego primeiro, combatendo o fogo e salvando vidas. Eu sou engenheiro e construo a cidade. Projeto prédios inteiros, escolas, casas e maternidades. Eu sou a médica, cuido dos doentes e machucados. Dou remédios na dose certa para que todos fiquem curados. Eu sou a costureira, trabalho com a linha em pano de algodão. Faço roupa nova e faceira, mas também remendo furos e prego botão. Eu sou o marceneiro, faço móveis de todos os lugares, cozinha, sala, quarto e banheiro, preencho todos os lares. Eu sou motorista e levo coisas que você ainda não viu. No caminhão, carga, no ônibus, o turista, viajando pelas estradas do Brasil. Eu sou a dentista e cuido bem do seu sorriso. Cárie não apresse na minha vista, pois para tirá-la faço o que for preciso. Eu sou eletricista, trabalho com eletricidade, levo luz para quem precisa, em qualquer lugar da cidade. Eu sou enfermeira e cuido dos dodóis dos doentes e dou vacinas certeiras nos bumbuns de todas as gentes. Eu sou policial e patrulho todas as ruas. Dia e noite para mim é normal, para garantir a segurança sua. Eu sou a professora, ensino matemática e ABC, para que tenhas uma vida promissora e assim inteligente crescer. Vejamos aqui, gente, que neste poema, né, Teatro das Profissões, nós observamos vários tipos de profissões que existem, né, na nossa cidade, no nosso estado, por que não dizer no nosso país, né, chamado Brasil. Ouvimos aí dentistas, motoristas, engenheiros, costureiras, policial e até professora, né? Que essa aqui, né, é a principal que eu acho, a opinião da tia Charliana, tá bom? Eu acho que é a principal profissão, porque é do professor que vai gerar novos profissionais, novas profissões, tá certo? Então, vamos aqui agora para a página número 15. Vamos analisar, né, aqui sobre o texto e resolver as questões. Análise e reflexão do texto. De que forma, gente, cada um desses profissionais participam de suas vidas? De que forma? O que vocês acham de como eles podem participarem da vida de vocês? Então, vocês vão pensar e vão escrever aqui, tá bom? Na primeira questão. 2. Você conhece alguém que trabalha em alguma dessas profissões? Quem? Qual profissão? Eu acredito, né? Acredito não, tenho certeza que vocês conhecem algum desses profissionais, né? Então, vocês irão escrever aqui, né? Se conhecer, vai dizer sim. Se não conhecer, vai dizer não. Aqueles que responderam, irão responder sim, vocês vão dizer quem é que vocês conhecem e qual é o nome desse profissional, dessa profissão que ele exerce, tá bom? Você é o autor. Faça um desenho representando a profissão com a qual você mais se identificou. Se eu tivesse grande, você aí que está assistindo a aula da tia, né? Qual dessas profissões vocês gostariam de exercer, né? Então, vocês irão desenhar aqui, vocês podem pintar e colocar embaixo. Tia, eu gostaria de ser policial. Tia, eu gostaria de ser motorista. Não, tia, eu gostaria de ser enfermeira. Mas fica aí, né, a critério de cada um de vocês. Tá certo, crianças? Eu espero, pessoal, que vocês tenham aí fixado algo hoje na aula de história, referente ao assunto, o trabalho e a sobrevivência. Aprendemos muito aqui, né,
sobre as profissões, os profissionais, a importância deles para a nossa vida, para o nosso dia a dia. E que vocês, né, juntamente com a tia, nós tenhamos aí um ótimo dia, uma excelente tarde e uma boa noite de descanso. Fiquem todos com Deus, crianças. A tia Charleana está morrendo de saudade de vocês, tá bom? Um forte abraço, assim, bem apertado. Ok, gente? Tchau, crianças. Tchau. Deus abençoe vocês. Tchau.